No Afeganistão, um sapador, estava a caminho para consertar um comboio encalhado. Eu saí do veículo e gritei, perguntando qual idiota era o responsável por aquela bagunça que estragou meu dia. O líder do esquadrão deu um passo à frente e admitiu que tinha sido ele. Rapidamente ficou claro que nós éramos irmãos. Então ensinei ao meu irmão mais novo sobre as leis das ciências, especificamente termodinâmica, dizendo que a energia não pode ser criada nem destruída, então ela tem que ir para algum lugar. Ao encher os caminhões do comboio com stop leak, eles basicamente bloquearam as saídas de ar, fazendo o calor se acumular até o radiador explodir. Depois eu brinquei com ele, dizendo que eu sabia que tinha que ser ideia brilhante dele despejar stop leak no caminhão. Meu irmão suspirou, admitindo que aquilo não era o que ele realmente queria estar fazendo. Ele me lembrou que o nosso sonho sempre foi ser selecionado para o RASP, até mostrando as tatuagens iguais que fizemos, que diziam "Don't fucking quit". Mas eu zombei, dizendo que eu já era velho demais e que o programa era extremamente pesado. Eu também apontei que nós tínhamos só 18 anos quando fizemos aquela promessa. Ainda assim, meu irmão me disse para imaginar a sensação de conquistar as nossas próprias insígnias de Ranger e o orgulho de ser um Ranger. No final, ele conseguiu me convencer, mas momentos depois o Talibã atacou o comboio de repente. No tiroteio brutal que se seguiu, quase todos os soldados foram mortos. Com o joelho gravemente ferido, eu me arrastei em direção ao meu irmão. 2 anos depois, eu estava num ônibus a caminho da base de seleção do Exército Ranger no Colorado. Os instrutores mandaram os candidatos irem para o salão de indução e entregarem todos os pertences pessoais. A partir daquele momento, eles nos disseram que não tínhamos mais nomes, só números. Um dos sargentos notou que um candidato era sargento técnico da Força Aérea e disse que ele seria designado como líder de equipe. O candidato confirmou e recebeu o número 7. Em outra fila, um sargento revisou a minha ficha e notou que, por causa de uma lesão anterior na perna, eu tinha sido rejeitado 4 vezes antes de finalmente atingir o limite de idade. O sargento me informou que, como líder de patrulha, eu seria esperado para comandar a equipe, mas eu recusei a oferta. Fui designado como número 81. O sargento Moore Sheridan então se dirigiu aos candidatos. Ele explicou que os Rangers do Exército são basicamente a ponta de lança do Exército dos Estados Unidos, os primeiros soldados a serem enviados para o terreno, e que o RASP é um dos programas de seleção mais difíceis do mundo, projetado para levar os candidatos aos seus limites mentais, emocionais e físicos ao longo de 8 semanas brutais. Só aqueles que chegassem à fase final enfrentariam a marcha da morte de 24 horas. Uma missão exaustiva completada ao cruzar a linha de chegada, depois da qual poderíamos conquistar a cobiçada insígnia de Ranger. Com isso, o programa começou oficialmente. Durante a primeira semana, vários candidatos foram eliminados. As 3 semanas seguintes foram cheias de cursos de obstáculos brutais e treinos exaustivos, e qualquer um que não atingisse os padrões era cortado imediatamente do programa. Agora, só restavam 4 semanas. Outra semana se passou. Durante o treino de tiro, um sargento perguntou quantos candidatos já tinham sido enviados para combate de verdade. O sargento zombou dele, dizendo que tinha perguntado sobre implantação, não sobre treinamento de pinico. Depois de questionar alguns outros e ainda não obter uma resposta satisfatória, o sargento se virou para mim. Todo mundo olhou para mim, mais tarde no almoço. O 44 contou ao grupo como eu estava consertando um comboio encalhado quando o Talibã lançou um ataque devastador, destruindo a unidade inteira. O 60 acrescentou que eu também recebi uma estrela de prata. Enquanto isso, numa televisão próxima, um repórter anunciou que a NASA havia detectado um objeto interestelar vindo de fora do sistema solar. O objeto deveria passar perto da Terra, mas os oficiais insistiram que não havia motivo para preocupação. O 15 não conseguia acreditar que eu tinha recebido uma estrela de prata. O 44 explicou que eu fui o único sobrevivente que carregou meu irmão por quase 16 quilômetros até uma base militar. Curioso, o 15 me perguntou diretamente se a história era verdadeira. O sargento notou imediatamente que estávamos conversando e nos lembrou que falar não era permitido. Como punição, ele mandou todo mundo fazer escaladas extras na colina. As 2 semanas seguintes começaram com treinamentos ainda mais duros. Durante um exercício, o instrutor perguntou aos candidatos por que eles estavam ali. A maioria respondeu que queria entrar numa unidade de elite. Mas eu dei uma resposta diferente. Eu simplesmente disse que queria cruzar a linha de chegada. Naquela noite, o 7 me viu tomando meu medicamento para TEPT. Na manhã seguinte, o 7 me perguntou se DFQ significava Don't Fucking Quit. Eu olhei surpreso e perguntei como ele sabia. Ele deu de ombros e disse que só chutou. Na semana 6, passamos por escalada em corda, drills de invasão e treino de tiro. Muitos falharam e foram eliminados do programa uma noite. Eu fui atormentado por um pesadelo. Acordei de repente justo quando o sargento invadiu o dormitório e mandou todo mundo levantar, anunciando que a semana final havia começado. No próximo desafio, os candidatos tinham que andar debaixo d'água na piscina carregando pesos. Muitos vieram à superfície cedo. Enquanto eu lutava debaixo d'água, comecei a pensar no meu irmão mais novo. A memória me empurrou para frente. Mas no final eu perdi a consciência e fui puxado para fora pelo 7. Sheridan disse ao primeiro sargento Torres que queria falar comigo, dizendo que o candidato parecia ser um risco.
Na sala de espera, eu assisti ao noticiário. Um repórter explicou que o asteroide descoberto um mês antes agora mostrava sinais de fragmentação estrutural. Fui chamado. Sheridan me disse que talvez fosse melhor eu me retirar do programa. Eu argumentei que não tinha falhado em nenhum evento. Torres explicou que eles não estavam preocupados com a minha força física, mas sim com o que estava acontecendo na minha cabeça. Torres disse que os oficiais instrutores informaram que eu não estava dormindo bem e, de acordo com as avaliações dos pares, eu não estava me conectando com os outros candidatos. Ele acrescentou que eu evitava toda oportunidade de ser líder de equipe, dizendo que não era o sinal de um candidato estável. Sheridan falou, apontando que o que eu passei era demais para qualquer um aguentar. Ele explicou que a maioria das pessoas na minha situação teria tirado um tempo e feito terapia. Em vez disso, depois do incidente no Afeganistão, eu comecei a me inscrever no programa na própria manhã da minha baixa. Eu respondi baixinho que só queria cruzar a linha de chegada. Sheridan então me disse que tanto ele quanto Torres acreditavam que eu era um candidato promissor. No entanto, ele me avisou que, se me retirassem do programa agora, eu nunca mais poderia voltar. Então ele colocou um formulário de retirada voluntária na minha frente. Sheridan me lembrou que eu era engenheiro e, como tal, deveria saber que até a máquina mais poderosa tem seus limites. E eu tinha chegado ao meu, mas eu recusei. No final, só um punhado de candidatos, incluindo eu, chegou à rodada final. Torres então explicou os detalhes da missão final, que seria uma simulação. Uma aeronave classificada foi derrubada atrás das linhas inimigas, e os Rangers tinham a tarefa de realizar uma missão de reconhecimento e resgate. Nosso objetivo era localizar o local da queda e destruir a aeronave antes que caísse em mãos inimigas. 2 helicópteros Black Hawk nos deixariam bem no fundo do território inimigo. De lá, teríamos que navegar pelas montanhas até a aeronave derrubada. Nosso próximo objetivo era localizar o piloto que estava preso numa aldeia próxima. Torres explicou que nossos rifles só disparariam cartuchos de festim, mas os instrutores poderiam nos emboscar a qualquer momento durante a missão. O esquadrão receberia um único rádio VHF para enviar relatórios de situação regulares. Ele então anunciou que eu serviria como líder de equipe. O 15 comentou sarcasticamente. Ótimo, hein? O cara da linha de chegada. Torres nos lembrou que tínhamos 24 horas para resgatar o piloto, voltar à base e cruzar a linha de chegada. Se falhássemos ou fôssemos capturados durante uma emboscada dos instrutores, a missão seria considerada um fracasso. Sheridan acrescentou que, se cruzássemos a linha de chegada com sucesso, conquistaríamos as nossas insígnias de Ranger. A missão da Marcha da Morte começou oficialmente. Os Blackhawks nos deixaram bem no fundo das montanhas rochosas. Depois do pouso, o time se reagrupou e entrou na floresta. O 57 estudou o mapa e disse aos outros que o local-alvo ficava a cerca de 20 cliques a oeste. Eu ajustei o relógio para 24 horas e perguntei se alguém tinha alguma dúvida. Todo mundo ficou em silêncio. Então o 7 se levantou e disse ao grupo que todos nós estávamos ali por um motivo e que o nosso objetivo era conquistar as insígnias de Ranger juntos. Eu assenti com gratidão para o 7 e o time continuou a jornada. Subimos uma montanha rochosa e chegamos ao topo. Logo o entardecer virou noite. O 111 enviou os relatórios de situação para os instrutores pelo rádio. O 7 sugeriu que fizéssemos uma pausa curta, apontando que os instrutores poderiam estar esperando perto do rio para nos emboscar. Eu concordei, dizendo que descansaríamos só 20 minutos. Enquanto os outros dormiam, eu fiquei de guarda. O 7 me perguntou se podia fazer uma pergunta pessoal, mas eu simplesmente respondi não. O time achou que os instrutores deviam ter notado que paramos e usaram flares. Eu ordenei imediatamente que todo mundo se movesse. Pela manhã, finalmente avistamos os destroços da aeronave derrubada. O 7 brincou que os instrutores realmente capricharam nos efeitos especiais. Eu avisei que os instrutores provavelmente estavam esperando para nos emboscar rio acima. Instruí o 111 a enviar outro relatório de situação. Depois eu expliquei o plano rapidamente. A equipe de demolição colocaria explosivos na aeronave e detonaria de uma distância segura. A explosão provavelmente atrairia a atenção dos instrutores. Então eu designei 4 soldados para cobertura. Coloquei 3 rio abaixo e o resto rio acima. Então o 57 apontou algo estranho. De acordo com as coordenadas do briefing, a posição-alvo estava desviada em algumas centenas de metros. Ele também disse que a bússola dele estava começando a agir estranho. O 111 informou ao time que não conseguia sinal. Só um som estranho. Apesar disso, continuamos com o plano. Enquanto todo mundo se posicionava, eu de repente notei um breve brilho de luz ao longe. Eu sinalizei silenciosamente para o 7 que ia verificar. Entrei mais fundo na floresta enquanto a equipe de demolição preparava os explosivos. Momentos depois, descobri o que parecia ser o nosso alvo real, mas já era tarde demais. O time detonou os explosivos. Eu corri de volta para avisar o time. De repente, uma máquina estranha, com luzes vermelhas brilhantes, se ergueu. Ela escaneou nossos rostos com feixes brilhantes e então abriu fogo, matando vários soldados. Eu ordenei imediatamente que todo mundo corresse. Disparamos pela floresta, mas logo chegamos a um beco sem saída. A máquina lançou uma bomba que explodiu perto, fazendo os soldados restantes rolarem por uma encosta íngreme, deixando-nos feridos. Por um breve momento, minha mente voltou ao Afeganistão, mas eu me forcei a focar no presente. Corri para ajudar o 57.
que tinha sido empalado num galho de árvore. O 109 entrou em pânico, dizendo que o ferimento parecia terrível, mas eu mandei ele respirar e focar. Durante a queda, a perna do 7 ficou gravemente ferida. Os soldados sobreviventes estavam atordoados pela máquina misteriosa que tinha acabado de destruir metade do time. Eu perguntei se a equipe de demolição tinha sobrevivido. Eles disseram que não. Fui procurar o rádio. Movendo-me com cuidado pelos destroços fumegantes, encontrei o 111 morto e o rádio completamente destruído. Bem naquele momento, vi a máquina matando outro soldado. Infelizmente, o 57 morreu dos ferimentos. Logo voltei, dizendo urgentemente que tínhamos que nos mover, porque a máquina podia seguir nosso rastro. Informei que o 111 estava morto e o rádio destruído. Amarramos uma corda no penhasco e começamos a descer um por um. O 6 se ofereceu para descer o 7. Eu assenti antes de descer primeiro, mas assim que o 7 estava sendo baixado lentamente, a máquina nos encontrou. Ela atirou de novo, matando o 6, e o 7 caiu com força no chão abaixo. A máquina foi até a borda do penhasco e escaneou a área. Infelizmente, a perna do 7 foi detectada. A máquina abriu fogo imediatamente, forçando o time a se dispersar e se esconder. Momentos depois, ela lançou várias bombas que explodiram ao nosso redor, matando ainda mais soldados. Depois de horas andando, o time finalmente parou para descansar. Quando notei sangue na perna do 7, entrei em pânico por um momento. O 7 me tranquilizou. Depois ele pediu morfina ao 109. Infelizmente, o recipiente tinha sido danificado na queda. Sem outra escolha, contei até 3 e encaixei a perna de volta no lugar. A dor foi tão intensa que o 7 desmaiou. O 15 sugeriu que as armas da máquina pareciam extremamente avançadas. Talvez fosse algum experimento secreto da DARPA. Mas o 44 calou, dizendo que o Departamento de Defesa nunca faria algo assim com os próprios soldados, e mandou ele parar com as teorias da conspiração. O 15 rebateu, perguntando por que então fomos enviados direto para o local da máquina. Eu revelei que mais cedo eu tinha avistado o local real da queda. Um jato antigo exatamente como o 57 suspeitava. Nossas coordenadas estavam muito erradas. Eu expliquei que a máquina devia estar produzindo um forte campo magnético. Por isso as bússolas começaram a falhar sempre que ela estava por perto. Depois eu disse ao time que precisávamos seguir para a aldeia, que ficava a 8 cliques a oeste. O 15 argumentou que não havia mais RASP, não havia mais linha de chegada. Mas eu respondi calmamente que sem comunicação, sem armas funcionando e sem flares, a ajuda mais próxima que tínhamos era os instrutores estacionados naquela aldeia. Cerca de uma hora depois, chegamos a um rio com correnteza forte. Eu informei ao time que teríamos que usar nossas cordas para criar uma tirolesa atravessando o rio. Decidi cruzar primeiro para fixar a linha do outro lado. Disse ao 109 para ficar de olho na bússola. Depois pedi ao 44 para me entregar a corda e dar um pouco de folga, já que a corrente me empurraria com força. Lutei contra a água corrente e, por um momento, desapareci debaixo da superfície. Então, de repente, emergi na margem oposta. Fixei a corda e logo o time montou a tirolesa com sucesso. Primeiro, o 7 e o 15 começaram a cruzar. No meio do caminho, porém, o 7 ficou preso no meio. O 15 tentou desenrolar a linha, mas no processo desengatou acidentalmente o cinto de segurança do 7. Vendo isso, eu comecei a atravessar rapidamente para ajudar. O 44 também correu para ajudar. Exatamente naquele momento, a máquina apareceu de repente e abriu fogo. Os soldados perderam o equilíbrio e caíram no rio furioso. A máquina entrou na água e continuou nos atacando. Minha corda ficou presa numa pedra, então eu me cortei rapidamente. Bem naquele instante, a máquina atirou de novo, me lançando vários metros para longe. Através da água corrente, avistei o 7 e me agarrei a ele. Um momento depois, os soldados restantes foram arrastados por uma cachoeira. Debaixo d'água, eu segurei o 7 com força. Minutos depois, fomos puxados para fora da água por outros soldados. O 44 olhou em choque quando viu o 60, porque achávamos que ele estava morto. O 60 explicou que quando a máquina nos atacou pela primeira vez, ele foi jogado nas corredeiras e carregado rio abaixo. Depois decidiu seguir para a aldeia, e foi quando nos viu cruzando o rio. Ele também revelou que mais cedo tinha visto o plano da operação no escritório do Torres. De repente, um grito alto de pássaros ecoou ao longe. Eu disse imediatamente a todo mundo que precisávamos nos... Escalamos as montanhas ásperas e nos aprofundamos na floresta densa. Logo notei um sinalizador, provavelmente colocado pelos instrutores. Mas quando finalmente chegamos à suposta aldeia, encontramos tudo completamente queimado. Munição e destroços estavam espalhados por todo lado. O 44 notou que a torre de rádio tinha sido destruída, o que explicava por que as comunicações de longa distância pararam de funcionar. O 60 gritou com raiva que os instrutores deviam ter nos abandonado. Mas o 44 respondeu baixinho que eles não foram embora. Quão alto nós subimos? Perguntei. Cerca de 2.000 metros, mais ou menos 8 cliques a oeste, respondeu o 44. Ele disse que a máquina devia ter atingido aquela estação primeiro, depois se movido para a margem do rio. Isso significava que ela veio daquela montanha. O 60 também apontou que tínhamos visto reportagens sobre um asteroide mais cedo e achava que aquela máquina devia estar conectada a ele. De repente, ouvimos uma respiração pesada por perto. Corremos e descobrimos um dos instrutores ainda vivo, mas por pouco.
Infelizmente, ele morreu momentos depois. Eu ordenei que pegassem o ASV no chão. O 15 rebateu, dizendo que precisávamos de um momento para lamentar, insistindo que, ao contrário de mim, eles eram humanos e precisavam de tempo para processar as coisas. Ele apontou que nem todo mundo era algum herói de merda com estrela de prata, que carregou o irmão todo o caminho de volta para a base. Eu explodi, explicando que eu nunca cheguei à base. Desmaiei a 100 metros do perímetro, e a próxima coisa que soube foi que acordei num hospital. Meu irmão não sobreviveu, porque eu não consegui carregá-lo a tempo de cruzar a linha, e me deram uma medalha pelo pior dia da minha vida. Eu disse a eles que sabia que estavam sofrendo, mas agora não era sobre eles. Tínhamos que levar o 7 de volta à base e avisar todo mundo sobre a máquina. Determinado, o time tentou ligar o caminhão, mas o motor não pegava. Eu disse que, como o caminhão estava inclinado, o tubo de combustível talvez tivesse secado. O 15 disse imediatamente que só precisávamos reprimar as linhas. Quando eu olhei para ele surpreso, 15 explicou que ele costumava ser mecânico de rodas. Um momento depois, o motor rugiu. Conseguimos soltar o caminhão que estava preso entre as pedras. Bom trabalho, Superman. Fazendo o resto de nós ficar mal. Caralho, o 81 fez uma piada. De repente, a máquina apareceu lançando bombas na nossa direção. O 60 me informou que o caminhão não tinha munição carregada. O 15 se voluntariou para voltar e pegar, apesar de eu ordenar que não fosse. O 15 pegou a munição e correu de volta, bem quando um tiro o acertou. O 44 acelerou o caminhão, empurrando o veículo ao máximo. Carregamos a munição e abrimos fogo na máquina, mas não importava quantos tiros acertássemos, ela não parecia sofrer nenhum dano. O caminhão logo ficou gravemente danificado. Então a máquina parou de avançar na nossa direção e, em vez disso, lançou uma barragem de bombas. O 44 lutou para controlar o veículo enquanto as explosões detonavam ao nosso redor. Depois ela guiou o caminhão pela floresta densa. Por um breve momento, todo mundo respirou aliviado quando não vimos mais a máquina, mas o alívio não durou. A máquina estava esperando por nós no topo da montanha. Ela se lançou de repente pela encosta e começou a nos atacar de novo. Eu disse ao 109 para mirar na fenda entre as placas da máquina. O 109 tentou conseguir um tiro limpo, mas no processo perdeu o braço. A máquina provou ser poderosa demais. No meio do caos, eu também perdi o 7. Desesperado, peguei uma arma e atirei nas pedras, desencadeando um pequeno deslizamento de rochas que caiu em cima da máquina. Gritei para o 44 parar o caminhão, mas quando olhei, percebi que ela já estava morta. Momentos depois, o caminhão bateu e explodiu. Algum tempo depois, recuperei a consciência e segui lentamente pelo terreno acidentado, passando pelos corpos dos meus companheiros caídos. Quando cheguei às pedras, notei que a máquina estava faltando metade dela, e então avistei aquela metade ao longe, se comunicando com algo no espaço sideral. A poucos metros, avistei o 7 ainda vivo. A máquina começou a se mover na nossa direção, então arrastei o 7 para um lugar mais seguro. Naquele momento, a chuva começou a cair forte, tornando a escalada ainda mais difícil. Exausto e sobrecarregado, gritei de dor e frustração. Então meu relógio apitou. As 24 horas para completar a missão tinham oficialmente acabado. Eu desabei e chorei. O 7 falou fracamente, dizendo que sabia quem eu era no momento em que me viu no ônibus. Anos atrás, ele passou pelo treinamento de assalto aéreo com um recruta boca grande, meu irmão. Naquela época, meu irmão falava sem parar sobre o sonho de se tornar um ranger do exército ao meu lado e sobre a tatuagem igual que nós dois fizemos. Eu perguntei por que o 7 nunca tinha me contado antes. Ele disse que tentou, mas eu nunca quis conversar. Eu admiti que, se eu conseguisse apenas cruzar a linha de chegada pelo meu irmão, talvez finalmente pudesse dormir à noite. O 7 me perguntou se eu achava que tinha falhado com meu irmão. Eu disse que não tinha falhado só com ele. Sentia que tinha falhado com todo mundo ao meu redor. O 7 me lembrou que, apesar de tudo, eu nunca desisti. A máquina logo se aproximou da nossa localização. Eu me perguntei em voz alta como poderíamos parar algo assim. O 7 me perguntou o que meu irmão faria. Provavelmente enchendo aquilo de stop leak e torcendo pelo melhor. Eu murmurei, mas a piada me deu uma ideia. Eu disse ao 7 para ficar parado e esperar por mim. Desci até a pedreira e entrei no prédio. Lá dentro juntei alguns explosivos. Depois encontrei os controles de um enorme britador de pedras e liguei. Enquanto isso, a máquina chegou ao 7. Logo antes de atacar, eu fiz um barulho alto para chamar a atenção dela. A máquina se virou e começou a se mover em direção ao prédio. Enquanto ela escaneava a estrutura, os explosivos que eu plantei detonaram. Eu pulei rapidamente num trator de esteira e bati na máquina, prendendo-a contra a encosta da montanha. Enquanto o britador funcionava, pedras caíam e bloqueavam o sistema de ventilação da máquina, fazendo ela superaquecer e sobrecarregar. Eu pulei do veículo segundos antes da máquina explodir em pedaços, mas as bombas dentro da máquina se espalharam e caíram pelo chão. Na manhã seguinte, eu carreguei o 7 todo o caminho de volta à base e finalmente cruzei a linha de chegada. Sheridan e Thors assistiram em silêncio atordoado. Eu avistei os pedaços destruídos da máquina sendo carregados pelo helicóptero. Sheridan saiu e perguntou se eu era o único candidato restante. Eu assenti solenemente. Sheridan então se desculpou por não ter chegado até nós mais cedo. Ele explicou que as máquinas já tinham destruído a maioria das nossas bases.
e aquela era a única que conseguimos proteger. Eu perguntei quantas havia. Sheridan respondeu sombriamente. Elas estão em todo lugar. Ele explicou que conseguimos neutralizar a primeira onda, mas a inteligência sugeria que uma invasão global muito maior estava sendo preparada. Um noticiário logo confirmou a verdade aterrorizante. A NASA revelou que o asteroide tinha se dividido em incontáveis pods agora espalhados pelo globo. Cada pod se transformou numa máquina mortal, atacando civis e bases militares igualmente. Imagens de satélite revelaram que mais pods ainda se aproximavam da Terra. Governos ao redor do mundo agora lançavam uma resposta global coordenada para defender o planeta. Impressionado, Sheridan me perguntou como eu consegui destruir a máquina sem armas de verdade. Eu lembrei Sheridan de algo que ele uma vez disse. Toda máquina tem seus limites. Eu expliquei que, sufocando o porto de ventilação principal da máquina, o sistema inteiro superaquece e colapsa. Ele me disse que essa informação poderia salvar muitas vidas. Depois eu admiti que Sheridan estava certo sobre mim antes. Eu não estava pronto. Sheridan me promoveu na hora, dizendo que agora eu estava. Ele acrescentou que meu irmão teria orgulho de mim. Sheridan então reuniu os Rangers e anunciou que nós éramos a ponta de lança da Operação Escudo Global, que acabara de entrar em vigor. Seríamos lançados nos arredores da cidade, e nossa missão era evacuar civis e abrir caminho para a artilharia pesada. Sheridan olhou para mim e eu dei um passo à frente para me dirigir aos Rangers. Eu disse a eles que não importa o quanto estivessem feridos e não importa o quanto cansados se sentissem, nunca deviam desistir. Momentos depois, os Rangers embarcaram nos helicópteros Black Hawk. No meio do voo, o líder do time começou a chamar os nomes dos Rangers. Mas quando chegou ao 81, ele percebeu que na verdade não sabia o meu nome.